Os queridos irmãos e irmãs, boa noite, graça e paz. A você também que está de casa, participando nesse momento, receba também o nosso abraço. Hoje é um dia bem mais quente, né? E pode ser esse o motivo de falta de muitos irmãos aqui hoje, né? Estamos vendo a falta de muitos, mas nós estamos alegres e contentes de estarmos aqui para prestar esse culto a Deus, culto de celebração, né, de adoração ao nosso Deus Todo-Poderoso. Eu quero convidar você a ficar de pé, e nós vamos invocar a presença do nosso Deus, orando, porque o culto é para Ele, né? Então Ele que nos orienta, que nos conduz para prestar esse culto. Deus Todo-Poderoso, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, nós Te invocamos nessa hora. Nós buscamos a Tua presença, sabendo que nós podemos Te encontrar, porque o Teu Filho Jesus é o nosso mediador, e podemos, Senhor, através do Teu Espírito Santo, que habita em nós, poder celebrar, poder Te adorar nessa noite. Aceita esse culto, Senhor, prepara os nossos corações para prestá-lo, e que todos os momentos, Senhor, possam ser momentos que agrade ao Senhor, mas que também venha, Senhor, a fortalecer o nosso coração, venha nos preparar para continuarmos, Senhor, aqui neste mundo até a Tua volta, sendo filhos Teus, sendo, ó Deus, homens e mulheres preparados para servir ao Senhor. É o que nós Te pedimos e oramos no nome bendito e amado de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, vocês podem se assentar, e mesmo assentados, vamos abrir a palavra de Deus, no livro do profeta Isaías. Eu coloquei aí, capítulo 1, 16 e 17, mas nós vamos ler do 15 ao 17. Isaías, capítulo 1, de 15 a 17. Está aparecendo para você aí 16 e 17, mas nós vamos ler do 15. Pedir aos diáconos, se tiver algum visitante sem Bíblia, você possa fornecer Bíblia da igreja, né? Para que possam estar acompanhando, participando. Livro do profeta Isaías, fica no meio da Bíblia, né? Depois de Salmos, Eclesiastes, Cântico de Salomão, nós vamos encontrar o livro do profeta Isaías, capítulo 1, de 15 a 17. Diz assim a palavra de Deus, vocês acompanham aí nas suas Bíblias. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se e purifiquem-se. Tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos e defendam as causas das viúvas. Queridos irmãos, nós estamos num momento de contrição, de reconhecermos que somos pecadores, dependentes, carentes da graça de Deus. Se você pegar esse capítulo para ler, é um tempo difícil, do povo de Deus, do povo de Israel, do povo de Judá. O povo estava prestando um culto hipócrita a Deus, porque eles pregavam, eles louvavam, eles oravam, mas Deus não ouvia. As festas da lua nova e demais festas que eram feitas, Deus também não aceitava. Deus fechou os ouvidos para esse povo, e é Deus que está falando aqui através do profeta Isaías. E quando chega aqui, nesses versículos de 15 a 17, Deus ele vai ser, de maneira muito clara, né, dizer que a mão desses irmãos aqui, do povo de Israel, quando eram estendida, Deus fechava os olhos. Claro que Deus não tem olhos, é uma forma aqui de entendimento para nós. Deus é espírito, né? Usando uma linguagem humana para termos uma comunicação e entendimento daquilo que Deus comunica aqui. E ele diz, sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Então havia crime também na mão desse povo, né? Mas Deus traz aqui, o próprio Deus por boca do profeta,
um momento de contrição para o povo, um momento para que o povo tivesse a oportunidade de se quebrantar e se voltar para o Senhor. E Deus diz: lavem-se e purifiquem-se, tire da minha presença a maldade dos seus atos, parem de fazer o mal. E aí, meus irmãos, quando a gente lê o versículo 17, a gente vai entender que havia um desprezo do povo, né? E aí se torna pecado também, porque o povo deixa de servir ao próximo, né? Está deixando também de amar a Deus. Então, o povo também não estava prestando serviço para com o povo. O povo não estava prestando culto em servir os outros, em cuidar do próximo. E ele diz: aprendam a fazer o bem entre eles, mas também busca a justiça. E ele fala: repreenda o opressor. E aí entra a questão do social, né, do cuidar do outro, do cuidar do próximo. Garanta o direito dos órfãos e defendam a causa das viúvas. Eu pergunto para você nessa noite, aonde nós temos pecado? E eu sei que você sabe aonde está o seu erro. Nós temos aprendido, irmãos, na carta de João, na primeira carta de João, a não viver como o mundo vive, a não amar as coisas do mundo. E nós precisamos fazer uma avaliação desse momento de contrição, aonde nós temos errado, aonde tem sido o nosso pecado contra Deus, né? E nós sabemos que nós podemos nos chegar à presença de Deus em oração, pedir perdão a Deus através do nome de Jesus Cristo, porque só Ele foi que morreu naquela cruz para nos salvar. Só Ele pode nos atender, só Ele pode nos purificar, nos limpar. E nós vamos curvar nossas cabeças e nós vamos nesse momento orar ao Senhor. Faça a sua oração silenciosa, é você e Deus, converse com o Senhor nesse momento. Querido Deus, eu me vejo nesse texto que acabei de ler. Eu sei que muitos dos irmãos aqui conseguem se ver nesse texto. Porque, Senhor, nós somos pecadores. Desde que nossos pais pecaram, Adão e Eva, nós erramos, Senhor. E é por natureza nossa, Senhor, sermos injustos. A partir do culto que prestamos a Ti, a partir do nosso corpo, que é templo do Teu Espírito Santo, que muitas vezes não cuidamos dele. Ó Deus, é a partir também de estarmos aqui louvando, celebrando e muitas vezes sair amando o mundo e fazendo as coisas que esse mundo ordena que façamos. Os prazeres, ó Deus, que estão aí à nossa disposição. Pai, tem misericórdia de nós, Senhor, porque a nossa carne ela é corrompida. E nós temos aprendido isso, ó Deus, nos últimos domingos, através da primeira carta de João. O quanto que os nossos desejos, Senhor, influenciam na nossa vida, querendo nos derrubar. Pai, nós precisamos do Senhor. Mas sabemos, ó Deus, também que quando nós não cuidamos do nosso próximo, da viúva, do órfão, também estamos em falta contigo. Ó Deus, que o Senhor venha com a Tua misericórdia e com a Tua graça sobre nós, Senhor, para não sermos consumidos, para não sermos destruídos. Senhor, se não fosse as Tuas misericórdias, Senhor, que se renovam, que não têm fim, nós já teríamos sido consumidos pela Tua ira. Oh Pai, mas obrigado porque Tu nos amou, Tu enviou o Teu Filho Jesus Cristo, que subiu aquela cruz e morreu em nosso lugar, que tomou a nossa culpa, levando sobre si a nossa culpa, os nossos pecados, as nossas dores, Senhor. E Ele pôde ali, Senhor, na cruz, nos perdoar até mesmo os pecados que vamos ainda cometer. Todos estão encravados naquela cruz. E nós queremos agora Te pedir, Pai, nos purifique em nome de Jesus, nos purifique no poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Nos limpe, para que, ó Deus, abrir a nossa boca para cantar, para celebrar, para ouvir a Tua palavra, nada venha, Senhor, impedir, atrapalhar, Senhor, que possamos ser abençoados nessa noite. Nós entregamos a nossa vida, Pai, em Tuas mãos, e recebemos o perdão, Te somos agradecidos, no nome daquele que venceu e morreu no nosso lugar, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, porque nós podemos ser perdoados, né? E saber que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado.
A você que nos visita, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe a sua vida, né? Se você está pela primeira vez, você é visitante, se é pela segunda, você está em casa, que Deus lhe abençoe, que você possa estar conosco aí, aprendendo também da palavra de Deus nessa noite. Nós vamos ficar de pé e nós vamos ler o Salmo 134 e vamos cantar um hino em seguida, o hino de número 161, Melhor Amigo. Tá? O Salmo 134 é um salmo de louvor ao nosso Deus, um salmo pequeno, mas um salmo que tem uma história, né? Tudo que foi escrito na Bíblia tem uma história, tem um porquê. Primeiro, para adoração, né? Para reconhecimento do Deus Todo-Poderoso. Aqui é um hino de louvor, e antes da retirada, antes do povo sair do templo, eles pediam aos sacerdotes que continuassem louvando a Deus durante a noite. E os sacerdotes respondiam com uma bênção, e a bênção está no versículo 3, impetrando a bênção pelo povo, para que o povo continuasse a louvar ao Senhor. Irmãos, e essa deve ser a nossa atitude, viver para o louvor e para a glória do Senhor. Então, vamos ler comigo esse salmo, vamos juntos. Bendigam o Senhor todos vocês, servos do Senhor, que se encontram na casa do Senhor nas horas da noite. Levante as mãos para o santuário e bendigam o Senhor, que de Sião, o Senhor que fez o céu e a terra, abençoe você. Aleluia. Então nós estamos aí no final com a oração, pedindo que o Senhor nos abençoe nesse tempo de culto, de adoração. Hoje é noite, nós estamos na casa do Senhor para celebrar ao Senhor, mas lembrando que nós também somos casa de Deus, nós somos templo do Espírito Santo, e a nossa vida deve ser de louvor ao nosso Deus em todos os momentos. Nós vamos cantar esse hino, e hoje nós vamos cantar capela mesmo, sem o som aqui tocado e sem instrumento, o hino de número 161. Enquanto cantarmos esse hino, você que veio preparado para adorar o Senhor com seus dízimos e oferta, você pode estar fazendo isso, né? Tem irmãos que já fizeram no outro domingo, todo domingo nós abrimos, né? Outros estão fazendo isso em conta bancária, mas esse momento você pode adorar o Senhor, se você estiver preparado para isso. Hino 161. Sei que o melhor amigo é Cristo, quando a tempestade assalta a fé, pronto estende a sua mão, tranquiliza o coração. Sim, o melhor amigo é Cristo, Jesus é o melhor amigo, Jesus é o melhor amigo, repreende quando sou e me anima com vigor. Sim, o melhor amigo é Cristo. Oh, que fiel amigo é Cristo, nele encontro amor, consolo e paz. Em seu braço esperarei, mal nenhum eu temerei. Sim, o melhor amigo é Cristo, Jesus é o melhor amigo, Jesus é o melhor amigo, repreende quando sou e me anima com vigor. Sim, o melhor amigo é Cristo. Quando eu passar o vale escuro e chegar às águas do Jordão, sem receio com Jesus entrarei no céu de luz. Sim, o melhor amigo é Cristo, Jesus é o melhor amigo,
amigo. Jesus é o melhor amigo. Repreende quando sou e me anima com vigor. Sim, o melhor amigo é Cristo. No paraíso eterno juntos, nós os salvos reunidos lá, este canto de louvor entoaremos ao Senhor. Sim, o melhor amigo é Cristo. Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo. Do pecado me salvou, para o céu me preparou. Sim, o melhor amigo é Cristo. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Meus irmãos, eu sei que é muito bom a gente ter a esposa, ou o esposo, né, o cônjuge. É muito bom a gente ter irmãos. Todos os nossos irmãos na fé têm que ser nossos amigos. Mas não há amigo melhor do que Jesus Cristo. Jesus é o melhor amigo. Eu tive um momento essa semana que eu precisei de amigos, mas não tinha nenhum por perto. Mas eu tinha Jesus. Jesus está conosco em todos os momentos da nossa vida. Ele não abandona a gente. E a gente canta esse hino e a gente tem que pensar um pouco no que a gente está cantando. Porque nós estamos declarando para Jesus que Ele é o nosso melhor amigo. Nós estamos testemunhando para os demais que Jesus é o nosso melhor amigo. Mas será que nós temos tempo para estar com Ele? Será que nós temos gastado tempo para conversar com Ele? Para depender dEle? Porque muitas das vezes nós estamos cansados porque nós dependemos de nós mesmos. Ou achamos que dependemos, né? Então que seja uma meditação para a nossa vida. Nós vamos orar. Uma oração de gratidão ao Senhor. Pelo que Deus tem feito na nossa vida. São tantas as bênçãos que diz o poeta que nós não temos como contá-las. Mas agradecer a Deus também pelos dízimos, pelas ofertas que aqui foram depositadas, pelo o sustento que Deus tem dado a essa igreja. Irmãos, tem muitas igrejas fechando, por falta de recursos. Depois da pandemia, pessoas que não voltaram para a igreja. Nós temos situações complicadas no meio do povo de Deus. Estou falando do meio geral, não estou falando da igreja presbiteriana. A nossa igreja é a que menos sofre, por ser uma igreja bem organizada, bem administrada a nível nacional. Mas a gente tem recebido notícias, de situações muito complicadas. Então, até a nossa irmã de Manaus está aqui, a mãe do Ivan, nossa irmã Maria, e ela tem falado lá de reunião de oração que juntava centenas de pessoas, Hoje são poucas pessoas que estão se reunindo na igreja. Então nós precisamos realmente agradecer a Deus pela igreja aqui, local, pelo que Deus tem feito nas nossas vidas e continuarmos firmes no Senhor. Então eu vou pedir o diácono Ednilson para levantar a voz ao Senhor nesse momento, diácono, e estar orando ao Senhor, agradecendo a Deus pelas bênçãos que nós temos contemplado até aqui. Pai querido, Pai amado, mais uma vez estamos aqui na sua presença para te agradecer, porque o Senhor é bom para conosco, o Senhor tem nos ajudado em meio às dificuldades. Deus, obrigado pelos dízimos e as ofertas que foram depositadas aqui hoje. Deus, que o Senhor possa suprir as necessidades de cada um que aqui está, mesmo daqueles que aqui não estão, mas fazem parte dessa igreja. Abençoa, Senhor. Abençoa aquelas pessoas que estão passando por dificuldade, pessoas, igrejas que estão fechando, assim como o nosso pastor disse, porque pessoas acabaram se afastando da igreja por causa dessa pandemia. Deus, resgata seu povo, Senhor, que esse seu povo possa estar voltando para a igreja, para congregar, para que essa fogueira possa aquecer cada vez mais, Deus. Nos ajude, Pai, a fazer o que é certo perante os teus olhos. Nos dê força, Deus, nos livre do inimigo. E obrigado mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito por nós e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Nós oramos agradecido, no nome bendito e amado do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Graças a Deus. Irmãos, vocês podem se sentar. Nós temos o nosso momento de intercessão e temos sempre falado aqui que é um momento importante que nós fazemos por onde não deixar de
fazer parte da liturgia, que é o momento de intercessão. Nós temos poucos pedidos hoje, mas nós queremos colocar a vida da Alane, né, nas mãos do Senhor. Ela pede oração, ela esteve aqui conosco com a família uma vez, tem passado algumas dificuldades de saúde, né, psicológica, né, e pede aí as nossas orações. A nossa irmã Eliane, né, tem dado apoio, então oremos por essa família. Também o sogro do irmão do presbítero André, e é ele que vai orar, né? O presbítero André que vai estar orando, né? O Tarcísio, que fez uma cirurgia e não está bem na recuperação, então pede as nossas orações para que Deus derrame da sua misericórdia. No todo, orar pela igreja, André, né? Que Deus esteja abençoando os irmãos que não estão presentes nessa noite. Irmãos, nós temos orado sempre pelo nosso país e a situação é difícil. Os irmãos estão vendo aí a carestia que está no comércio, né, o preço do combustível, o preço da carne, que são alimentos, né, preciosos para nós, né? Ainda muito desemprego, a situação política muito ruim, né? Muita briga, né? Situações complicadas de injustiça. Nós precisamos orar. Nós não fazemos partido político na nossa igreja, né? Não falamos de política, né? Mas falamos da justiça, daquilo que é justo. E nós oramos para que Deus possa realmente se compadecer da nossa nação. Então, o presbítero André vai estar ficando de pé, ele vai estar orando, e nós vamos permanecer sentados, meu irmão, não vamos nos ajoelhar hoje não, está quente, né? Calor. Então, vamos interceder juntamente com o nosso irmão. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nesse momento nos colocamos na condição, Senhor, de ministros na Tua igreja, de povo santo, sacerdote, Senhor, que oram e clamam pelas pessoas, que oram e clamam pelas suas cidades e pelo seu país. Nisso, Senhor, sabendo que não precisamos de uma figura religiosa para interceder, mas precisamos de cristãos que se disponham a pedir ao Senhor, a suplicar ao Senhor, a clamar ao Senhor para que o Senhor venha interferir na injustiça que acontece no nosso meio, nos livrar de todo o mal. E é por isso que nós sempre continuamos dando ênfase nesse momento de intercessão aqui na igreja. Qualquer um de nós, Senhor, podemos estar orando ao Senhor, qualquer um de nós podemos estar clamando ao Senhor, porque não importa as palavras ditas ou eloquentes, mas importa, Senhor, a sinceridade do coração. Importa nos colocarmos diante de Ti, sabendo quem o Senhor é, santo, justo, reto, que merece ser adorado, que merece ser honrado. É isso que importa, Senhor. E nesse momento, nós clamamos pela vida da Alane, que, Senhor, o Senhor sabe a situação toda como está. Eu não sei entrar muito em detalhes, mas sei que a situação dela não é boa. Eu sei que ela precisa de uma intervenção milagrosa do Senhor na vida dela. Eu sei que ela precisa de libertação na vida dela. Eu sei que ela precisa de Jesus na vida dela. Ela precisa, Senhor, ser tomada por Ti, nascer de novo e se tornar nova criatura, porque as coisas antigas já se passaram, Senhor. Usa a vida do Ednilson e da Eliane como instrumentos de bênção e glória do Seu nome, para que eles possam, Senhor, ajudar nessa transformação e nesse crescimento dessa nossa querida irmã. Bem como da família, Senhor, livra-os do mal, ó Deus, e que o Senhor possa colocar o pão de cada dia na mesa deles. Oro pelo seu Tarcísio, Senhor, porque nessa semana ele enfrentou 2 cirurgias e o quadro clínico dele aparentemente é irreversível. Mas, Senhor, nada para o Senhor é irreversível. O Senhor é o dono da vida. O Senhor é quem dá, o Senhor é quem tira, e ninguém pode frustrar os seus planos. Então, Senhor, se é do Teu querer, se é da Tua vontade, que o Senhor faça e opere um milagre. Mas também, Senhor, nós sabemos que nossos dias são limitados aqui na terra, que ninguém é eterno a não ser o Senhor, não ainda glorificado. Então eu Te peço, Senhor, que segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, já prepare o coração da família. Prepare, Senhor, a esposa, prepare as filhas, os genros, as netas, mas também que o Senhor possa surpreendê-las se for o caso, Senhor. Que o Senhor possa tirar todo o sofrimento, tirar toda a dor, tirar todas as mazelas da vida do seu Tarcísio.
e que ele possa ter o seu tempo, seja de algumas semanas ou alguns anos ainda, na tua presença. Oro também pela nossa igreja, Senhor, mas não só pela igreja presbiteriana de Penápolis. Eu oro pela tua igreja, o teu corpo espalhado por toda a terra. Senhor, a pandemia não atingiu só o nosso país. A pandemia atingiu o mundo todo. Não é só Penápolis que sofre com o esfriamento de alguns irmãos ou sofrem com falta de recursos financeiros. O mundo todo, a tua igreja em todos os cantos desse mundo sofre. E ainda pior, Senhor, temos irmãos nossos que até mesmo antes da pandemia sofriam por perseguições, sofriam com falta de contribuições. Então eu te peço, Senhor, não sustente só a gente. E dou graças porque o Senhor tem sustentado. Mas sustente também os nossos outros irmãos que estão carentes, Senhor, da provisão financeira. Sustente espiritualmente, sim, como o Senhor tem feito. Dê coragem para perseverar, sim, como o Senhor tem feito. Mas também dê recursos financeiros, Senhor, para que os missionários possam continuar levando a tua palavra até os confins da terra. Que o Senhor possa, segundo a tua vontade, livrar, Senhor, da morte triste, mas porém gloriosa que alguns dos nossos irmãos têm, porque não querem negar o teu nome. Eu clamo ainda que o Senhor não deixe esmurecer a fé e a coragem desses irmãos, porque eles têm glorificado o teu nome, e eles são os mártires que clamam diante do teu trono para que a sua justiça seja feita. Então eu oro para que o Senhor abençoe todos os nossos irmãos em Cristo na face da terra. Senhor, especialmente eu oro pelo nosso país, onde nós não temos, Senhor, um político de estimação, a nossa igreja não tem partido, a nossa igreja não defende exclusivamente um homem, uma pessoa ou um líder. A única pessoa que nós respeitamos, reverenciamos e queremos como líder supremo de nós é o nosso Senhor Jesus Cristo, e por isso esperamos o reino dele estabelecidos na terra. E nós aguardamos com fé, Senhor, os novos céus e a nova terra. Mas, Senhor, estamos ainda aqui, como homens e mulheres dependentes da tua misericórdia. Por isso, Senhor, faça uma modificação na nossa política, nos nossos governantes. Retira, Senhor, a maldade, a perversidade que a maioria tem, os seus desejos próprios e carnais. E com isso eles têm ferido a população, principalmente a mais frágil. Senhor, tem misericórdia do povo brasileiro. Mas também, Senhor, que o teu Santo Espírito possa nos ajudar, possa nos iluminar. E entendemos que nós temos adorado outros deuses aqui. E por isso nós sofremos muitas coisas, porque o Senhor não aceita idolatria. O Senhor não aceita nenhum tipo de troca. O Senhor é o centro e deveria ser o centro da nossa atenção e do nosso coração. Então por isso, Senhor, prepara-nos. Prepara-nos no que há de vir, mas que seja, Senhor, a tua bênção derramada dos céus, porque nós oramos pelas nossas autoridades, clamando que nós tenhamos paz aqui nessa nação. E é assim, Senhor, que nós fazemos os nossos pedidos a Ti, clamamos a Tua misericórdia, Senhor, e as Tuas bênçãos, crendo que o Senhor tem nos ouvido e com toda a confiança que o Senhor fará a Tua vontade e não a nossa. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Graças a Deus, irmãos. Irmãos, convidar o conjunto, nós vamos continuar o culto celebrando, cantando, louvando ao nosso bondoso Deus. E espero que você possa estar com saúde, para ficar de pé novamente e podermos cantar, podermos celebrar alegremente ao nosso Deus. Graça e paz, igreja. Possamos ficar de pé, adorar o nosso Deus, continuarmos nosso culto. Amém?
quem liberta do meu pecado. Seu amor é forte, insuperável. É o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Quem treme a terra como um trovão, sem ar eu fico admirado. É o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Quem traz a ordem meio ao caos, que faz do órfão um filho e filha. É o Rei da glória, é o Rei da glória. E quem governa com a justiça, és como o sol, tua face brilha. É o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Continuamos louvando, cantando ao nosso Deus, exaltando o teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos capacitado. Rei exaltado nos céus, eu louvo.
exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem
nos fazer viver. Aleluia. A vida eterna está em Jesus. E Ele pagou o preço pelos nossos pecados e abriu o caminho de volta a Deus. Podeis assentar, queridos. Nós vamos partir para o momento da palavra, da mensagem. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de 1 João, capítulo 2. Versículos de 18 a 28, nós começamos a pregar esta mensagem domingo, não terminamos. Nós estamos pregando uma série de mensagens positivas na primeira carta de João. Estamos ainda aí no capítulo 2, né? Então nós vamos fazer a leitura, darmos sequência ao mesmo assunto que começamos domingo passado. Espero que você tenha um pouquinho de paciência, né? Sei que nós estamos aqui para orar, para cantar, mas também para ouvir a palavra de Deus. Eu sei que o calor é grande, mas espero que você tenha força, resistência para esse momento e poder entender, né? E aplicar a palavra na sua vida. A palavra de Deus diz assim: filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles já saíram do nosso meio. Eles saíram do nosso meio. Não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Mas vocês têm a unção que vem do Santo, e todos têm o conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem. E porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se os que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. Essa é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não preciso que alguém vos ensine. Mas com a unção dele, os ensina a respeito de todas as coisas. E é verdadeira e não falsa. Permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. E agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Deus querido e amado Pai, acabamos de ler a Tua palavra, nós já te louvamos, mas queremos que o Senhor fale ao nosso coração. Deus, que tudo aquilo que o Senhor já falou ao meu coração, na preparação dessa mensagem, comunique à Tua igreja, fale com a Tua igreja agora, Pai. E que o Senhor me dê condição para que no poder do Espírito Santo eu possa pregar essa palavra em nome de Jesus. Amém. Queridos, graças a Deus que nós já estamos em andamento desse sermão, da parte dessa perícope, né, desse parágrafo. Vocês viram que eu fiz um corte aí, porque a maioria dos estudiosos da Bíblia faz esse corte aqui, antes do versículo 1, né? Do capítulo 3 de João, aliás, antes do versículo 1 do capítulo 3, né? Faz um corte aí. A Bíblia que vocês estão aí faz no versículo que nós lembramos, 28, mas a maioria dos estudiosos faz no 29, inclusive o nosso querido
pastor Nicodemo nos seus comentários também. Mas nós já vimos domingo passado, né, parte dessa mensagem, e o tema que nós trazemos aqui é que João adverte os cristãos da sua época, como os cristãos de hoje, sobre ou contra, né, os anticristos. E o anticristo, né, mas ele fala também de os anticristos no plural. Né, e João, ele adverte nesse texto, e ele indica, no primeiro momento, 3 fases sobre o anticristo, e depois ele vai revelar as características do anticristo, mas também nós podemos, nessas características, também tirar as características do verdadeiro cristão, não é? Dentro de um tópico que é dentro de quase toda a carta, né? De quem é verdadeiramente crente, de quem é cristão genuíno, né? Verdadeiro. Então, no domingo passado, nós vimos essas 3 ênfases. A primeira ênfase é que o anticristo tem um alvo, são os filhinhos, são aqueles que estão na fé, né? E dentro da visão dessa palavra, do grego, né? Aqueles que estão novos na fé, novos convertidos, mas abrange toda a igreja. E a segunda ênfase é o tempo do anticristo, né? Que é o fim dos tempos, o fim dos séculos, né? E que nós já expusemos sobre isso domingo, que é desde a morte e ressurreição de Jesus até a sua segunda vinda. Nós estamos vivendo os últimos dias, não é? E Maranata, que Cristo volte, né? Porque esses dias são difíceis, são dias realmente terríveis. E a terceira ênfase que ele vai dar é sobre o próprio anticristo. Quem é o anticristo? Nós estivemos expondo isso domingo, né? E nós vimos que é um espírito no mundo que se opõe a Cristo, né? O espírito do anticristo, e esse espírito está aí no meio, agindo no meio das igrejas, que são os falsos mestres, né? Que personificam esse espírito. E também, claro, a Bíblia fala de uma pessoa, né, com a rebelião mundial, né, que se levantará contra Cristo, e certamente isso ainda irá acontecer. Então, queridos irmãos, mas hoje nós entraremos nas características do anticristo, né, ou dos anticristos, né, e também nós estaremos aqui falando da característica dos cristãos genuínos. Faremos aí um contraste entre essas características para um melhor aprendizado. Então, hoje nós não seguiremos os versículos sequenciais e usaremos outros textos da carta para essa fundamentação. Então, eu quero passar isso aqui de forma até mais rápida, né, para que dê tempo. Então, as características do anticristo, a primeira característica do anticristo, ou dos anticristos, é que eles saem do meio da igreja. Versículo 19, diz aí, eles saíram do meio da igreja, e João vai dizer, não eram dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco, mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então o apóstolo João afirma que os anticristos, porque aí está no plural, se tratando de pessoas que incorporam esse espírito, essas pessoas saem do meio da igreja, essas pessoas estão na igreja, elas conhecem o evangelho, elas conhecem a palavra de Deus, não é? Elas estão juntas na comunhão, mas elas saem para seguir aqui, né, todo o contexto da carta, o ensino dos falsos mestres, dos gnósticos, do gnosticismo, né, que era o que estava acontecendo no tempo de João, que eles escrevem às igrejas da Ásia essa carta. Aí são então os que personificam o espírito do anticristo, os que aceitam os falsos ensinos, não é? E aqui, irmãos, nós temos que entender que o contexto da carta, João está ensinando, não é, sobre as duas naturezas de Cristo. Jesus Cristo é Deus, 100% Deus, e Ele é 100% homem. E o gnosticismo nega essa doutrina, nega essa verdade. Tá? Então, eles faziam parte da igreja visível, eles estavam lá, eles conheciam os ensinamentos, mas de fato essas pessoas não eram convertidas. Eles saíram do meio da igreja. Eles se desviaram e eles seguiram esses ensinamentos. Quando João afirma que eles saíram do meio, não é? Alguns comentaristas desse texto, eles vão dizer que pode estar se referindo a pessoas da liderança, até mesmo a pastores, que saíram dali, se envolveram com o falso ensino e passaram a propagar
a mentira. Então, irmãos, não é diferente também nos nossos dias. Quantas pessoas têm se apostatado da fé e têm saído por aí abrindo igrejas, criando novas doutrinas, né? Uma nova teologia, vamos assim dizer, entre aspas, né? Pregando um outro evangelho, mas menos o evangelho de Jesus Cristo. Mas saem, às vezes, do meio da igreja. Mas, queridos, se nós temos aí a primeira característica do anticristo, nós podemos também entender nesse texto que aqui há a característica também dos cristãos verdadeiros, dos cristãos genuínos. É que eles permanecem na igreja, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio ao falso ensino, eles continuam firmes, eles não se deixam levar. Então aqui há um contraste, porque há os que saem, que seguem os falsos mestres, ou se tornam falsos mestres, saindo do meio da igreja, mas os verdadeiros crentes continuam, permanecem, mesmo em meio aos ataques, mesmo em meio às tentações, eles se mantêm firmes na fé. João diz, mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles eram dos nossos. O crente verdadeiro fica na igreja do Senhor. O crente verdadeiro se mantém na fé, não segue o falso ensino nem os hereges. Mas, meus irmãos, João aqui, ele está também ensinando a doutrina da perseverança dos santos. Glória a Deus por isso. Quem é crente permanece crente, quem é salvo permanece salvo. A nossa confissão de fé de ex-temista, no capítulo 17, o ponto 1, diz que os que Deus aceitou em seu bem-amado, eficazmente chamados e santificados pelo seu Espírito, não pode cair do estado de graça, nem total, nem finalmente, mas com toda certeza, onde perseverar nesse estado até o fim e estarão eternamente salvos. Aleluia por isso. Porque se a nossa salvação dependesse de nós, nós estávamos perdidos, meus irmãos. Mas nós dependemos do nosso Senhor. Nós dependemos do Espírito Santo, não é? E aqui João, não só nesse versículo, mas em todo esse ensinamento, ele está ensinando a perseverança dos santos. Eles permanecem firmes, eles não se afastam da fé, eles não seguem o falso ensino. E aí, meus irmãos, nós temos base bíblica para isso, porque o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Filipenses, lá no capítulo 1, versículo 6, ele diz que estava certo de que Deus começou a boa obra em nós, e Ele há de completá-la até a volta de Cristo, até os dias de Cristo, até o dia que Cristo vai voltar. Essa obra é de Deus, não é nossa. Nós fazemos parte dela, com a nossa santificação, não é? Buscando ao Senhor, lendo a palavra, orando, mas o Senhor é que nos mantém firme. E ainda Paulo, escrevendo em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8 e 9, ele diz, Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz, fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu não estou esperando você abrir a Bíblia para que a gente possa caminhar um pouco mais rápido. Mas eu li 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8 e 9. Então Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele tem essa convicção e ele doutrina a igreja, ensinando, não é que o Senhor é que nos guarda, é o Senhor que nos chama à sua comunhão, a comunhão do seu Filho e que nos faz permanecer fiéis. Escrevendo a Timóteo, lá na segunda carta, capítulo 4, versículo 18, ainda o apóstolo Paulo diz, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória para todos sempre. Amém. Irmãos, quando a gente lê o apóstolo Paulo com essa convicção, com essa certeza, nós temos que lembrar quem era o apóstolo Paulo. Chamado Saulo, perdido, atacando a igreja, não é? Perseguindo os cristãos, matando cristãos. Não cria em Cristo. E nós sabemos que ele foi transformado pelo encontro que ele teve com Jesus na estrada de Damasco. Foi Deus que lhe transformou. Foi o Espírito Santo que entrou na sua vida. E Paulo se tornou um homem renascido. E Paulo agora expõe
a certeza da sua salvação, para que nós também tivéssemos essa base. Queridos, a segunda característica do anticristo ou dos anticristos é que eles negam a fé. Eles negam a fé. Versículo 22 e 23 diz assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Essas pessoas estão no meio da igreja. Eu fiquei sabendo de uma pessoa que não está aqui conosco, mas esteve já há um tempo. Uma pessoa ficou assustada porque ele veio questionar a pessoa de Cristo. E essa outra pessoa essa pessoa teve conversando também não está aqui na igreja, mas veio me procurar, saber por quê. Ela não foi ensinada, ela não é membro da igreja, ela não conhece a Bíblia, mas por que ela está negando a Cristo? Ah, irmãos, que situação. Mas é isso que os falsos Cristo ou anticristos fazem. Eles negam, não é? Pode até dizer que existe um Deus, mas nega o Filho encarnado, que é Deus. O apóstolo João aqui pega pesado com os falsos mestres e anticristo. E ele pergunta: quem é o mentiroso? Quem é o falso? Quem é o herege? E ele mesmo dá a resposta: aquele que nega a humanidade de Jesus e a sua perfeita unidade com Deus. Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Quem nega esta verdade é o espírito do anticristo. E isso que João está nos informando aqui. Todo o contexto dessa carta, João tem como alvo principal o docentismo gnóstico, que afirmava que Jesus parecia um homem, mas não era uma realidade. E assim estavam negando a humanidade e a divindade de Jesus. Queridos, até o 3º século depois de Cristo, apareceram muitas teorias heréticas. Não dá para a gente falar aqui de cada uma delas, até eu tomei nota, não é? Que foram levantadas sobre as pessoas de Cristo. Se você depois quiser pesquisar, você pode ir lá no Google e pesquisar, que você vai achar alguma coisa. Os ebionitas, os arianos, os apolinarianos e os neoteorianos. Nome difícil, né? Nós também temos livros aqui que você pode acessar, não é? Ou em PDF, ou livros aqui que vocês podem conhecer um pouco sobre esses hereges, né? Que de alguma forma também até contribuíram, né? Para que a boa teologia fosse desenvolvida. Mas, querido, o Evangelho tem como essência de que Jesus revela o Pai. Se você quiser, seja rápido aí, 1 João 1,18, o Evangelho de João, quem escreve também é João, escrevendo as palavras de Jesus. E Jesus vai dizer lá: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Quem revela o Pai é Jesus. Jesus estava na terra, conversando ali, falando, presente. Ninguém pode conhecer a Deus senão por intermédio de Jesus. É Jesus que vai dizer isso lá em Mateus 11, 27. Ele vai dizer: tudo me foi entregue por meu Pai. E aí ele diz na sequência: ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. E aí nós sabemos que Jesus é a revelação de Deus na terra. Era o próprio Deus que se encarnou, que veio estar conosco, o homem Deus. Mas ainda, queridos, nós podemos ver que é impossível crer em um sem crer no outro. É impossível crer em Deus sem crer em Jesus. Jesus diz aos seus discípulos, lá no Evangelho de João 14:1, ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Credes também em mim. Mas João capítulo 12, versículo 44 e 45, depois 14, 6 a 9, Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou, que é Deus o Pai. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. E depois Jesus respondeu o questionamento dos seus discípulos. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele diz: ninguém
vem ao Pai, senão por mim. E ele continua dizendo: se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E depois ele diz: e desde agora vocês o conhecem e têm visto. E aí Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Era só o que ele queria, era o desejo dos outros discípulos, ele só tomou a frente pelos outros discípulos. E aí Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece. Ele tinha pedido para ver o Pai, mas Jesus está dizendo: eu estou presente com vocês, eu sou Deus. Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Eu tomei nota de uma frase de Simon Kitmaker, é um dos comentaristas mais conhecidos no meio da nossa igreja. Ele diz assim: aquele que nega que o Filho de Deus tornou-se homem, também nega a relação pai-filho. Se não há filho, então não há pai. Porque Deus só é pai porque ele tem um filho. Né? A Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, queridos, o anticristo, ou o espírito do anticristo, nega a fé, nega a crença na Trindade. Mas o verdadeiro cristão, aqui é a característica do verdadeiro cristão, a segunda, é que eles firmam a sua fé na pessoa de Jesus, divina e humana. Eles creem na Trindade. Eles permanecem firmes. E aí, o versículo 26 diz assim: eis que acabo de escrever para vocês, e a respeito dos que... Aliás, eu estou falando o versículo errado aqui. Desculpa, queridos. O mesmo versículo que nós lemos, né? Anteriormente. A minha Bíblia já correu aqui, mas só um pouquinho aqui que eu... o versículo anterior que eu li, para que vocês possam acompanhar aí. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, que nega o Pai e que nega o Filho. Então isso não acontece com o verdadeiro cristão. Essa é a característica do verdadeiro crente. Ele não nega, ele permanece fiel na doutrina da Trindade. E ele crê que Cristo é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Meus irmãos, e aí, eu queria que você rapidamente, você que está com sua Bíblia aberta, na primeira carta de João, pudesse acompanhar comigo, porque João ensina que o Pai e o Filho estão intimamente ligados na sua carta. Então perceba aí, capítulo 1, versículo 2 e 3. Capítulo 1, versículo 2 e 3, ele diz assim: e a vida se manifestou a nós, a vimos e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então a vida estava em Deus, e Deus manifestou através do seu Filho encarnado, o próprio Deus sendo encarnado a manifestar essa vida. E João, como apóstolo, ele diz que conviveu, ele viu, ele esteve presente. O apóstolo é uma testemunha ocular daquilo que ele viu em Cristo, presenciou em Cristo, ouviu de Cristo, né, como nós já aprendemos nesta carta. Mas ainda, talvez não dá para a gente percorrer todos os versículos, mas o capítulo 2, o versículo 1, que nós já pregamos: meus filhinhos, escrevo estas coisas para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Jesus morreu, ressuscitou e voltou para os céus, está sentado ao lado de Deus Pai, sendo nosso advogado. Então está aqui escrito, meus irmãos, a verdade sobre Jesus Cristo, o homem Deus, que veio, que morreu como homem, mas que ressuscitou e voltou para o céu. Como Deus está lá, nos olhando, né, sendo o nosso advogado, né, ao lado de Deus Pai. Ainda quero que você confira, capítulo 4, versículo 14 e 15.
Diz assim: e nós temos vistos e damos testemunho de que o Pai enviou seu Filho, olha, seu Filho, como Salvador do mundo. Aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. Então a carta de João está recheada. E João escreve essa carta para que aqueles irmãos da Ásia pudessem ficar firmes, não é, na doutrina da Trindade, de que Deus é Pai, que Jesus é o seu Filho e que Ele é Deus, né? E aí nós encontramos também João falando da terceira pessoa, que é o Espírito Santo, aqui mesmo, na mensagem dessa noite. Então, queridos irmãos, o verdadeiro cristão permanece firme nessa doutrina. A terceira característica do anticristo, ou anticristo, é que eles tentam enganar aos cristãos genuínos e fiéis. Embora que está ligado com a primeira característica, que eles saíram do meio da igreja, mas o papel deles é tentar enganar. E aí, queridos irmãos, o versículo 26, que eu citei errado agora, é a hora dele. Isto que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Quem são os que estavam tentando enganá-lo? Aqueles que saíram do meio da igreja. Aqueles que estavam sendo usados pelo espírito do anticristo. Os falsos mestres. Com o ensino gnóstico, negando a divindade de Cristo. Aqui João apresenta uma grande verdade que nós precisamos estar atentos. Os falsos mestres agem por instrumentalidade do diabo, de Satanás, o espírito do anticristo, não é? E aí nós precisamos estar atentos. Seitas heréticas se levantam durante todo o tempo, e são pessoas que procuram evangelizar aqueles que creem em Jesus, aqueles que pregam a palavra, aqueles que creem em Deus, que creem que Jesus veio em carne, que se tornou homem, mas sendo o próprio Deus. Então eles tentam falar e tentam levar aqueles que creem em Jesus Cristo. Procuram aqueles que estão ligados a uma igreja local, uma igreja evangélica, e eles têm como objetivo colocar dúvida no que cremos, enganando com as suas falsas doutrinas. E eles são possuídos pelo espírito do anticristo. Mas, então, qual que é a característica que se opõe agora? É a característica do cristão de que jamais serão enganados, porque está ligado também com a perseverança dos santos. O verdadeiro cristão jamais será enganado. O verdadeiro cristão, ele continua doutrinariamente sólido, firme, porque o verdadeiro cristão, ele conhece a palavra, ele conhece a doutrina. Eles não vão dar ouvido a outros ventos de doutrina. Jesus afirma que os crentes genuínos e os eleitos jamais serão enganados. Está relatado lá em Mateus, capítulo 24, se eu não estou enganado, eu não marquei aqui, mas Jesus já havia falado aos seus discípulos, dizendo, não é? Se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou está Ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, veja bem, não é possível, se possível fosse, né? Os próprios eleitos, mas não é possível. A grande verdade é que Deus protege os seus, Deus protege as suas ovelhas. Você pode depois ir lá para o Evangelho de João, capítulo 10, principalmente os versículos ali 26, 27, 28, 29, né, quando Jesus está falando que Ele conhece as suas ovelhas ouvem a sua voz, Ele as conhece, e é Ele que as guarda. Aleluia por isso. Então nós dependemos totalmente do Senhor, e é por isso que nós não somos enganados. Mas, querido irmão, minha querida irmã, você precisa conhecer a palavra. E você precisa orar para que o Espírito Santo lhe encha de graça, lhe dando discernimento para que você creia e entenda. Mas a quarta característica do anticristo, ou dos anticristos, é que eles não usufruem, ou seja, eles não têm o Espírito Santo. Eles não têm o Espírito Santo. O versículo 20, João está falando para
as igrejas que ele escreve, e ele vai dizer para os crentes: mas vocês têm a unção que vem do Senhor, e todos têm conhecimento. Mas não é assim com os demais que saíram do meio da igreja. Aqueles não tinham o Espírito Santo, mas eles tinham o espírito do anticristo. Então, quando o apóstolo afirma que os cristãos têm a unção, é o mesmo que dizer que eles têm o Espírito Santo. Aqui, está falando dos crentes. Mas, ao mesmo tempo, você coloca o texto aí ao contrário do texto: aqueles que saíram do meio da igreja, aqueles que saíram para pregar outro ensino, não têm o Espírito. Não têm a unção de Deus. Quando uma pessoa não tem o Espírito de Deus, ele está impedido de ter acesso às verdades de Deus. E é por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que a palavra tem que ser pregada, para ser ouvida, para cair no coração. E aí é o Espírito Santo que entra no coração do homem pecador. É o Espírito Santo que leva o homem a crer. Jesus deixou isso claro para nós, lá no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 11. Que o Consolador, quando ele viesse, que é o Espírito Santo, já veio, ele convenceria o mundo do pecado, da morte e do juízo. Só o Espírito Santo pode fazer isso, porque nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Morto não consegue enxergar, morto não consegue se levantar. Espiritualmente, sem Jesus, você está morto. Eu estava morto. Nós dependemos do Espírito Santo de Deus. E aí, meus irmãos, esta era e é a condição dos falsos mestres, ou daqueles que se opõem a Cristo. Não tem o Espírito Santo. Mas aqueles que permaneciam na fé tinham o Espírito Santo, que essa é a outra característica que nós vamos falar já dos cristãos. Mas versículo 26 e 27 diz assim: isto que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Quanto a vocês, que é os crentes, a unção que receberam dele permanece em vocês, não preciso que alguém vos ensine, mas com a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdade, não falsa. Permaneçam nele, como também ele ensinou a vocês. Meus irmãos, é fácil a gente entender isso como crente, mas os falsos mestres não tinham esse privilégio, porque eles não tinham o Espírito Santo, e se mantêm sem o Espírito Santo. Essa obra é de Deus. Essa obra de convencimento, de esclarecimento, ela vem de Deus. Se você ler o livro do profeta Isaías, está cheio de referências, que os ouvidos estão tapados, não é? O entendimento está também fechado, os olhos estão cegos, o entendimento tapado, para não conhecer, se o Espírito Santo não revelar. Mas, meus irmãos, o que é importante aqui para nós, é que a característica dos verdadeiros cristãos, é que eles têm a unção. Eles têm o Espírito Santo e eles têm o conhecimento. O conhecimento pregado pelos gnosticistas era a gnose, de negar a pessoa de Cristo e outros ensinamentos. Mas o verdadeiro cristão tem o Espírito Santo que lhe mantém firme na fé, Ele é esclarecido. Todos nós cristãos recebemos o Espírito Santo no ato da nossa regeneração, da nossa conversão. E o apóstolo Paulo nos certifica disso. Eu quero que você abra sua Bíblia, se for possível. Nós já estamos perto de ir para a conclusão. Efésios capítulo 1, 13 e 14. Texto muito conhecido. E Paulo diz lá: nele também vocês. Está falando para a igreja. Está falando para os eleitos. Depois que ouviram a palavra da verdade, olha lá, ouviu a palavra, foi pregada, o evangelho da vossa salvação, aí vem a responsabilidade pessoal, a resposta ao evangelho, que é o homem crendo em Cristo, tendo nele também crido, receber o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, o crente ouviu a palavra, recebeu a palavra, foi movido pelo Espírito Santo a crer, confessou a Cristo, e a palavra de Deus está nos certificando que nós fomos selados pelo Espírito Santo. Agora nós somos propriedade de Deus. Se você realmente creu em Cristo,
segue a Cristo, você é propriedade de Cristo. Você está selado, você está marcado para o dia da nossa redenção. Então, logo, todo cristão recebeu a unção do Espírito. Não é? A unção aqui é o próprio Espírito, que João está se referindo. E é o Espírito que ensina e conduz o cristão a discernir e a conhecer as verdades espirituais. Evangelho de João 14, 17, e depois capítulo 15, versículo 26, que eu vou estar lendo junto aqui, diz assim: é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, que os anticristos também não podem receber, porque não vê, nem o conhece, vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês. Jesus estava falando para os discípulos, para os seus discípulos. Quando vier o Consolador, que também já veio, Jesus está falando isso anteriormente, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então é por isso que quando João fala que o crente tem a unção do Espírito, e que é o Espírito que ensina, e é por isso que nós permanecemos, porque nós temos o Espírito que testemunha de Cristo dentro de nós, e que nos leva a crer nas verdades escritas. Tá? João ainda diz assim: não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Tirar a mentira da verdade, a verdade é a verdade. E vocês sabem da discussão que Jesus teve com alguns judeus que estavam dizendo que criam nele. Está lá no capítulo 8 de João. E aí Jesus vai chamar eles de mentirosos e vai dizer que o pai deles é o diabo, que é o pai da mentira. Porque só existe uma verdade: Jesus Cristo, encarnado, morto e ressuscitado, assentado ao lado de Deus Pai, que virá buscar a sua igreja. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, o versículo 27 ainda diz: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. Não precisa que alguém ensine. Estou repetindo aqui o versículo que nós já lemos. Mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ele ensinou a vocês. João não está dizendo que nós não precisamos de mestre humanos. Irmão, se assim fosse, não haveria necessidade de João escrever esta carta. Porque João está aqui como mestre, usado pelo Espírito Santo para esclarecer as igrejas. Então não é isso que João está dizendo. João aqui está nos doutrinando de que o verdadeiro renascido, por ter a unção, ou seja, o Espírito Santo, está impedido de ser levado por heresias perniciosas. E ele está livre de cair na apostasia religiosa. Ele não cai da graça. Pois o ensino das Escrituras, pela unção do Espírito que nele habita, e que é verdadeira e não é falsa, esclarece ele da verdade. E ele permanece nessa verdade. E é ele que nos dá a compreensão dessa verdade. Aleluia por isso. Deus fizera uma promessa ao profeta Jeremias, ao povo de Israel, quando Deus falou da nova aliança, de que imprimiria permanentemente as suas leis no coração do seu povo. Jeremias 31, 33, 34, você pode conferir depois. Esta profecia está cumprida. Deus mandou o seu Espírito, que impregna em nós a sua palavra, no nosso coração. E agora, o regenerado não precisa de outro ensino. Ele ouve, ele crê, porque o Espírito Santo vai confirmar isso. Não é? É ter comunhão com Deus, meus irmãos. E é também aceitar os ensinos da palavra de Deus, é crer nos ensinos dos apóstolos como inspirados de Deus. Os anticristos que saíram de dentro da igreja ouviram a verdade, mas não creram. Eles não permaneceram. Então, queridos, quero partir já para a última característica aqui. Eu não quero tomar o seu tempo, então preciso olhar a hora, que eu esqueci o relógio. Tá, nós temos ainda 11 minutos, né? Nosso culto vai até 9 horas. Então, a quinta característica dos cristãos verdadeiros é que eles têm comunhão com Deus. Querido, todos nós
entendemos o que é ter comunhão com Deus. Não tem coisa melhor do que estar aqui nesse culto, nessa noite, cantar, celebrar, adorar o Senhor, orar, ter comunhão com os irmãos, porque a comunhão que nós temos com Deus, ela também gera comunhão de uns para com os outros. Mas é preciso entender, né, a partir do versículo 24, que diz assim: permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. O contraste aqui é que os que não são verdadeiramente crentes não desfrutam da comunhão com Deus. E aqui eu quero olhar primeiro para aqueles que não permanecem e que não têm comunhão, que é os anticristos. Tá? Para depois a gente ver que o verdadeiro crente permanece. Então, sempre fazendo esse paralelo aqui. Então, os anticristos, o anticristo não permanece na comunhão porque eles não estão mais na igreja. Né? Eles até ouviram a palavra, até ouviram falar dos seus ensinamentos, mas eles não permanecem na comunhão. Mas o crente verdadeiro, ele permanece. Estes permanecem no que ouviram desde o princípio, de que o Pai e o Filho são só em Deus. Os anticristos, os falsos mestres já saíram, né? Deixaram de testemunhar essa verdade, mas o verdadeiro crente, ele permanece. Ele permanece crendo, ele permanece testemunhando, porque ele goza dessa comunhão, de que Jesus é o Cristo, e de que Jesus é o Salvador do mundo. Ele está no seu coração com essa verdade certificada. Então o verdadeiro crente guarda os ensinamentos no coração, ele guarda as doutrinas apostólicas. Você tem que sempre lembrar que os apóstolos foram inspirados por Deus e guiados pelo Espírito Santo. Foram canais da revelação divina para escrever a respeito das verdades que Cristo lhe ensinou, ou ensinara, né? E agora elas estão reveladas na palavra de Deus. Assim, o verdadeiro crente crê no que está escrito na palavra. Por isso que o crente precisa ler a palavra. O crente precisa ter comunhão com a palavra. Quando eu leio a palavra, quando eu oro, quando eu peço o Espírito Santo para dar discernimento e entendimento, eu estou tendo comunhão com a palavra, eu estou tendo comunhão com Deus Pai, eu estou tendo comunhão com Deus Filho, com Jesus Cristo, e eu estou tendo comunhão com o Espírito Santo. Olha a importância disso, meus irmãos. Se cada cristão permanecer no que ouviram, não serão destruídos pelo falso ensino. Permanecerão na doutrina concernente ao Pai e ao Filho. Aqui está o crer e o permanecer na verdade, de que o Pai e o Filho são um só Deus. Repetindo novamente, para ter essa comunhão, é preciso você permanecer firme na crença da Trindade. E de que Jesus e Deus é um só. Negar o Filho é negar ao Pai. Ter comunhão com o Filho é ter comunhão com o Pai. Ter comunhão com o Pai é ter comunhão com o Filho. Este foi o ensinamento de Jesus em João 5:23. A fim de que todos honrem o Filho, de modo porque honrem o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Essa característica não estava naqueles homens que saíram do meio da igreja, abandonando a fé, abandonando a comunhão, e passaram a ser usados pelo espírito do anticristo, não é? Eles não tinham mais essa comunhão, ou nunca tiveram, né? A verdade é que nunca tiveram, né? Mas o crente tem essa comunhão, estampada no seu coração, não é? E aí, meus irmãos, o versículo 27, que não tem jeito de não voltar lá, não é? Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não preciso que alguém vos ensine, mas com a unção dele, os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa. Permaneçam nele, como também ele ensinou a vocês. E aqui, meus irmãos, vem a nossa responsabilidade. O nosso esforço pessoal de permanecer firme em Cristo. Deus está fazendo essa obra através do Espírito, Deus está fazendo essa obra através da sua palavra, mas eu preciso permanecer firme nessas verdades, e por isso que nós não podemos deixar de ler a palavra, nós não podemos deixar de orar, nós não podemos deixar de congregar,
porque nós temos que permanecer firme. Essa característica é do crente verdadeiro que tem comunhão com Deus. Concluindo, nós vimos aqui que João apresentou as características dos anticristos, dos falsos mestres, e também nós vimos as características dos verdadeiros cristãos. Essas características são discordantes entre si, foi o que eu tentei passar para vocês, não é? Há uma oposição entre elas. As características dos falsos mestres revelam o distanciamento de Deus e das sagradas escrituras, um desvio, um afastamento. Estão cegos, a vaidade, negam a divindade de Cristo, mas o verdadeiro cristão é o oposto. Ele crê e permanece na palavra e no ensino dos apóstolos. Estão na unção do Espírito. Os verdadeiros cristãos não abandonarão a fé, mas perseverarão, não é, na fé até o fim, até o último dia. Tá? E João vai dizer ainda, e aqui aproveitando os versículos finais, que os verdadeiros cristãos permanecem na palavra e no Espírito, permanecem na comunhão, estão firmes na família da fé, e eles têm a vida eterna, porque ele vai dizer no versículo 25, e esta é a promessa que ele mesmo fez. Qual que é a promessa? A vida eterna. Tá? E aí ele vai também nos dar esperança, porque ele vai falar que o verdadeiro cristão, esse que tem comunhão, que permanece, ele está cheio de esperança para o futuro. E aí vem o versículo 28, que nós fechamos aqui, que diz, filhinhos. Bonita essa palavra, né? Amorosa. Filhinhos. Agora, pois, permanecei nele, em Cristo, no Pai, no Espírito Santo. Permanecei nele, para que quando ele se manifestar, e aí Cristo, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhado na sua vinda. Qual que é o motivo da nossa esperança? A vinda de Jesus. A volta de Jesus, irmão, essa é a única esperança da igreja estar aqui crendo em Cristo, pregando o Evangelho, fugindo do pecado. É porque o nosso Senhor Jesus que veio, que nasceu, que morreu, que ressuscitou, que está sentado ao lado de Deus Pai, voltará para buscar a sua igreja, aleluia. Maranata. Essa é a convicção e a certeza. Mas enquanto o Senhor Jesus não voltar, preste atenção, queridos, isso é aplicação para a nossa vida. Precisamos estar atentos. Pois em nossos dias também encontramos muitos líderes, falsos pastores e outros títulos que você queira dar, que estão aí saindo de dentro das igrejas, abandonando a verdade, seguindo outros ensinamentos falsos. Eles estão por aí prometendo curas, propagando falsos milagres, dando aí, ou determinando que os crentes têm que ser ricos, têm que ter muito dinheiro, que isso é prosperidade, que é pregada de forma errada. Não é? Vendendo a salvação. Tem crente por aí comprando indulgência, igual estava lá antes da reforma. Não é? Então, irmão, nós estamos vivendo isso. Olha, preste atenção, usando a psicologia em vez da Bíblia. Não é? Muito tem sido usada hoje a psicologia. Já que eu falo disso, estou concluindo aqui. Usando água milagrosa, sal grosso, coisas místicas, enfim, coisa que não está na Bíblia. E deixando de pregar o Evangelho. São mestres falsos que negam a Cristo e os seus valores, os valores do reino de Deus. São pastores coach. Já viu falar disso? Tem agora, colegas que formaram comigo no seminário, fazendo palestras coach, deixando de falar do amor de Deus. As pessoas estão aflitas, querendo ouvir o Evangelho, irmãos. Eu recebo telefonema, recebo pessoas aqui no gabinete, pessoas aflitas, que precisam de Cristo. Já tem até aqueles que se intitulam apóstolos, que estão por aí. O verdadeiro cristão não fica atrás dessas novidades, porém se aplica a conhecer a palavra, as doutrinas dos apóstolos, as doutrinas da graça, né? E nelas vão perseverar até a volta de Cristo. Então, meus irmãos, permaneçamos firmes, permaneçamos inabaláveis, porque temos o Espírito Santo e Ele nos ensinará sobre tudo. E esse ensinamento, ele é verdadeiro e não é falso. Por isso, queridos irmãos e irmãs, estamos seguros e não seremos iludidos pelo falso ensino das seitas,
E eu sei que se você está aqui hoje, e muitos irmãos que estão em igrejas evangélicas sérias, muitas igrejas evangélicas que têm pregado o evangelho, eu creio que esses irmãos estão caminhando com Cristo. E que essa é a nossa esperança para cada um de nós. Que Deus nos abençoe. E que pela sua graça nos mantenha firme na fé. E nos mantenha no conhecimento da sua palavra. E nos livre, do gnosticismo que também está presente nos nossos dias. Nós vamos ficar de pé, nós vamos orar. Queria convidar o presbítero Rafael para pegar um microfone aqui e vir aqui à frente orar. E nós vamos encerrar o culto orando. Eu quero agradecer você que nos visita nessa noite. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. E que Deus abençoe a sua semana. E depois da oração, vou estar impetrando a bênção. Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela exposição da Tua palavra que nós tivemos agora, Pai. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter nos deixado, Senhor, a Tua revelação escrita, onde nós podemos orientar a nossa vida, Senhor, segundo a Tua vontade. Senhor, nós aprendemos aqui, Senhor, e nós precisamos ter um compromisso, Senhor, com a Tua palavra, porque só conhecendo, Deus, a verdadeira doutrina é que nós vamos poder reconhecer o anticristo, Pai, ou os anticristos que têm se levantado, Pai. Como bem colocou aqui o pastor, muitos, ó Deus, têm se levantado aqui na nossa cidade mesmo, e a nossa tarefa, Deus, é combatê-los, Pai, com amor, mas com a verdade. E para isso nós precisamos estar, Senhor, compromissados com a Tua palavra. Então, coloca no nosso coração um desejo ardente de Te conhecer mais, ó Pai, de conhecer mais a Tua palavra, de conhecer mais a Tua vontade, para que quando for necessário combater os anticristos, nós estejamos preparados. Livra a Tua igreja dos falsos mestres, Pai. Livra a Tua igreja de falsas doutrinas, para que nós possamos sempre guardar, Deus, o evangelho da salvação de Jesus Cristo de forma pura, um cristianismo puro, um cristianismo simples. Nos ajuda, Pai, porque sem o Teu Espírito Santo nos orientando, nós não somos nada. Então nós Te louvamos, ó Deus, porque a Tua palavra, Senhor, é a nossa luz, é ela que ilumina o nosso caminho. O Senhor Jesus Cristo declarou que Ele é a própria verdade, Ele é o próprio caminho, Ele é a vida. E nós podemos, ó Deus, ir somente ao Pai, somente por Ele. Então, que a Tua palavra, Senhor, possa nos transformar a ponto de enxergarmos na Tua igreja, ó Deus, aquilo que nós precisamos mudar, aqueles que nós precisamos combater, aqueles que precisamos exortar. Mas que não se esqueçamos também que é o contexto da carta de João, que é o amor, ó Pai. Fazer isso com amor, fazer isso através da verdade. Nós Te louvamos, ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Recebam a bênção, queridos. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo repouse sobre vossas vidas e sobre todo o povo de Deus, espalhado por todos os lugares longínquos da terra, agora e para todos sempre. Amém. 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 Querido, sente só um minutinho para me chegar até a porta. Eu queria só dizer para os irmãos que a nossa irmã Aniele já está na cidade. Ela falou comigo essa semana. Já está de volta, está bem recuperada, não é? E queria pedir aos irmãos que orassem pelo a minha cunhada Elde e o seu esposo Alex. Eles estão numa missão em Macapá, não é? Com a turma da Jocum, fazendo um trabalho missionário lá de 20 dias, não é? Viajaram 24 horas de navio, já estão lá, mudando de cidade e fazendo trabalho até em algumas igrejas presbiterianas de lá. Então, ore por esse casal. A gente fala pouco deles porque são parentes, né? Mas eu sei que é importante as orações em favor do ministério deles. Deus abençoe.